E aí, pessoal, pois é, passamos a noite aqui. Olha só que lugar. Ali com a montanha. Aqui o rio. Nossa, muito legal. Na verdade, esse lugar é incrível. Hoje eu traria para vocês a famosa história mencionada no vídeo sobre o vilarejo onde cerca de 20 pessoas morreram. É um vilarejo da região daqui. Uns dizem que fica num lugar, outros em outro, mas vou tentar contar a história da forma mais verdadeira possível, tá bom? A história desse vilarejo dizem que pertence a Quirós e é um lugar onde morreram cerca de mais ou menos 20 pessoas. Não existe nenhum dado oficial, nem foi possível encontrar documentação oficial. Eu vou deixar para vocês um recorte de jornal, que também não sabemos se é original ou não, mas o que conta é a história das pessoas que morreram lá e um pouco da história. Eu vou adiantar ela para vocês agora. Tudo o que eu conto para vocês, realmente, como eu disse, não tem comprovação. A imprensa daqui tentou estudar, os historiadores, até pessoas que fizeram vídeos alternativos que vocês também encontram no YouTube, até mesmo o quarto milênio que eu contei para vocês que vieram aqui para gravar a história, tá bom? É um vilarejo onde em 1854 todos os habitantes morreram de repente. Quem os encontrou foi o pároco da região de Fresnel, que é um vilarejo bem próximo. Fica a cerca de 2 horas a pé dali. E claro, o pároco só subia 1 ou 2 vezes por ano para celebrar uma missa e visitar o pessoal do vilarejo. E ele se deparou, quando subiu, que as neves já tinham derretido. Ao subir até lá com o cavalo, ele encontrou todo mundo morto. Foi muito traumático. Ele correu para avisar o povoado, as autoridades vieram e removeram os corpos, incluindo crianças, mulheres e homens. Imagine o que esse homem presenciou. Quando as autoridades chegaram, perceberam que sim, que evidentemente tinham morrido, não por violência, mas parecia mais uma morte em massa, por algum tipo de tóxico, envenenamento ou algum tipo de substância que eles tenham consumido que acabou causando a morte. No final, o que foi feito é que botânicos da região subiram para investigar um pouco o que poderia ter sido e supuseram que poderia ter sido porque usaram no preparo do pão uma água específica que continha arsênico. Esse componente os levou à morte. O pessoal do vilarejo e as histórias que contavam diziam que uma salamandra que existe aqui, amarela, ou um tipo de salamandra que existe aqui, as havia envenenado. Mas não, o que foi estudado foi isso, porque em um porco que eles tinham lá morto, ao abrir o estômago, encontraram que tinha um pedacinho de pão. E notaram que todos haviam consumido pão, pois era abril de 1854 e por tradição religiosa na região, costumavam comer pão e pãezinhos na Semana Santa, então acreditou-se que era por isso. A vila foi completamente queimada, foi feita uma vala comum onde todos os cadáveres foram enterrados de uma vez, a vila foi totalmente destruída e a única coisa que sobreviveu da vila, para lembrar, foi um celeiro que está em um povoado no povoado mais próximo que havia. Desmontaram, levaram e montaram lá. A verdade é que a história é muito legal. O povoado em si não existe. Acredita-se que há algumas cabanas que foram construídas com as pedras que restaram ali na região e é isso que vamos ver se encontramos. Porque estivemos investigando o que conta a história, que ficava protegido por umas pedras que descem ali da montanha a uma altitude de cerca de 1000 metros, como em um círculo. Havia dados concretos das pessoas que contavam a história e nós então pesquisando pelo Google Maps e olhando um pouco mapas históricos e tudo isso, encontramos o lugar que consideramos ser o certo e de fato vimos que havia uma cabana ali. Vamos conferir e contar para vocês. Bom, chegamos à parte mais alta, não ao topo, mas quase já chegando no alto da área onde viemos ver. Logo de início, encontramos aquelas 2 cabanas ali embaixo. Atualmente, criadores de gado as utilizam, por isso não entraremos nelas. Mas enfim, são umas cabanas que, pelas pedras que têm e por todas as telhas, suspeitamos terem sido feitas com materiais reaproveitados do vilarejo destruído de Mengoio, que é o que viemos visitar. Nesta área onde estamos, talvez vocês não consigam ver, mas vou subir agora e lá em cima há outra cabana. Certo?
Essa cabana, junto com outra que vamos ver agora mesmo aqui, que eu vou me aproximar dela, fazia parte de um núcleo com várias cabanas. Não, não era uma só. Eram cerca de 12 a 14. Contei em um mapa histórico que achei. O mapa histórico não tinha nome, então não sabemos se essas cabanas eram realmente o povoado original de Mengoio, que foi reconstruído com as pedras que sobraram aqui, ou se são simplesmente cabanas de uso pecuário. Mas pessoalmente me surpreende muito porque estamos justamente no local de que falam as histórias. Sim, pode ter sido destruído pelo fogo, mas as pedras permaneceram e poderiam ser usadas para reconstruir, seja para uso do gado, seja com as mesmas pedras com que antigamente construíam as casas. Vou tentar descer até essa aqui, tá bom? Que é bem particular porque dá para notar que tem peças reutilizadas pelas pedras da entrada e tudo mais. Vou tentar me aproximar dela e mostrar um pouco mais para vocês de como é a construção. Beleza. Vocês podem ver que está totalmente tomado pelo mato. E é que todo o entorno por onde eu vim para chegar até aqui está cheio de pedras completamente, por todos os lados espalhadas, pequenas, grandes, e todas parecem ter pertencido então ou a múrias, que são muros aqui, ou diretamente a edificações de casas. Nem vou abrir a porta, já viram que a casa está destruída. Mas para que vocês vejam a estrutura que antigamente era usada aqui para construir e como o mato está tomando conta, vou contar outras duas versões, pois sei que muitos que verão este vídeo já ouviram relatos diferentes sobre este vilarejo, mas busquei focar nos mais verossímeis. Há mais duas versões sobre o envenenamento desse pessoal, não só pelo arsênico na água do pão, mas porque se acredita que essa salamandra caiu dentro do cisterna, liberou uma substância porque se assustou, que é tóxica, e envenenou todo mundo. Para mim não parece viável, porque uma única salamandra envenenar 20 pessoas num cisterna grande me parece um pouco inverossímil. Quer dizer, para mim não me parece. É a minha opinião pessoal. Outra opção que se considera, que para mim é a mais real, era que a escanda com a qual se fazia o pão tem um fungo que só 1 grama desse fungo é capaz de matar uma pessoa. Imaginem se as pessoas que colheram não viram o fungo na escanda, prepararam a massa do pão e, bom, o final dessas pessoas vocês já sabem como foi. Então é isso, com essas duas últimas versões que eu contei, vocês podem ficar com a que acharem melhor, porque já digo que não há nada real a que você possa se apegar nos arquivos históricos. Agora, depois de ver essas 3 cabanas aqui, vou subir até as cabanas que ficam na parte de cima e depois vamos para onde todo mundo disse que ficava o antigo vilarejo, que lá só tem uma cabana. E outras 2 coisas que parecem um pouco queimadas, mas já digo que isso pode ter sido queimado há pouco tempo. Então é isso, vou encarar a subida até a outra parte, atravessando a estrada que chega até aqui para subir do outro lado e mostro para vocês as últimas cabanas que tem lá. Já estamos quase no topo. Essas 2 são as cabanas que mencionei. Aquela foi a última onde estivemos. Vamos dar uma olhada naquela ali. O que continuo observando é que há muita pedra com formato de ter sido casas. Muros também por todos os lados. Então eu não sei. Eu, pessoalmente, pelo mapa histórico que está abrigado por uma crista, acho mais plausível que tenha sido aqui, porque aparecem umas 13 ou 14 casas e onde houve um núcleo, antigamente também houve um núcleo, ou normalmente é assim. Beleza, é isso, depois visitaremos o outro lugar e veremos. E aí, vocês opinam, se visitarem o lugar, sobem até Mengoio e comparam o que acharem mais real. Mas, como vocês podem ver, isso aqui parece literalmente casas com seus estábulos abandonados. Abandonadas? Bom, se estiverem fechadas eu não vou entrar, vejo que tem fechadura, a não ser que esteja aberto, não. Está fechado e eu não vou forçar a entrada. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Essa aqui está aberta e podemos dar uma olhadinha. Bom, agora eles usam para guardar feno. Beleza. Também já digo que não tem muito o que ver aqui, além de aproveitar o lugar, a história de saber que isso um dia pode ter acontecido aqui. E vou continuar subindo para visitar as outras 2 que tem naquela área ali e ver se vocês gostam de todas as vistas que tem aqui, porque eu acho lindo. Só de vir aqui para dar um passeio e conhecer o lugar já me parece incrível.
seguindo o que considero a crista mencionada pela história. Temos outra cabana ali. Nós deixamos os carros ali no campo. E o que as pessoas dizem quando contam essas histórias é que se referem à crista como aquilo ali. Então eles dizem, ou pelo menos é o que vi nas gravações, que o povoado estaria naquele platôzinho. É aí que está a cabana de que falei para vocês e onde parte da estrutura está queimada. Vamos conferir agora, pois precisamos subir pela encosta e depois descer. Antes vou mostrar a última cabana aqui, que vamos descer para ver. Nossa, isso aqui está super íngreme, mas eu digo para vocês que há restos de construções, olha, várias, não só uma, e se eu tivesse que escolher entre os dois lugares, é como eu disse antes, onde tem mais cabanas que provavelmente existiram ao longo da história. As pedras não têm restos de fuligem, isso que vocês veem preto são fungos que aparecem, mas para mim não parece fuligem de ter sido queimado. Essas cabanas ainda são usadas para o gado. Como vocês podem ver. Mas aqui estaria a outra cabana que, bom, estamos usando como estábulo. Também não tem muito o que ver. Já digo para vocês que, bom, vocês veem ali a fileira de excrementos e também não tem muito o que ver. Vou atravessar, gravo para vocês de frente e vamos para o outro lugar. Essa seria a outra pela frente. Então é isso, vamos pegar o caminho que eu falei para vocês. Vamos subir por ali e ver o que nos espera naquela colina que eu mostrei lá embaixo. Encontramos essas cabanas que também estão abandonadas. Vai saber se usaram as pedras do vilarejo. Isso era um estábulo, como mostram os comedouros. Ali, veja, há um armário de mantimentos ali. Embora o telhado seja assustador e hoje está ventando e estou vendo que também não tem nada de valor, então não vou me arriscar. Vamos ver a outra que também já caiu. Essas são as últimas construções existentes. Que, como vocês podem ver, já não resta nada, nada de pé. Nada. Vamos descer mais um pouco por aqui, que estou vendo outra construção ali. Já, de fato tem outra cabana ali. Parece que isso foi arrumado recentemente. Sim, isso aqui tem dono e foi arrumado há pouco tempo. Como podem ver, ali tem mais. Ali tem mais um par delas. Olha, tem um chuveiro para tomar banho do lado de fora. Aqui eles vão passar o final de semana. Mas enfim, este também poderia ser o enclave do antigo vilarejo. Não estamos muito longe, estamos falando de uns 200 metros de distância. E como vocês podem ver, tem telhas espalhadas pelo chão. Bastante construções aqui. Aqui. Um muro ali também, que pertencia a esta casa aqui. E tranquilamente isso poderia ser parte do povoado. É que, como já disse, não existe nada verdadeiro onde você possa se basear.
Mas aqui é o enclave. Aqui há outro muro de pedra, que é outra casa. Como podem ver, ali está a entrada. E provavelmente entre a vegetação da floresta haja mais. Inclusive só a base do que é a casa. Mas está tudo bastante tomado. Essas são as únicas que realmente dá para gravar. E quem garante que não há mais por aqui? Talvez enterradas. Eu dei uma volta e, pelo que pude ver, não vi nada. Sim, há restos de muros por aqui. Vocês estão vendo? De antigas edificações por aqui. E sinceramente, só pela história de que aqui neste lugar aconteceu o que aconteceu, histórias de cidade pequena misturam mito e realidade, mesmo quando passadas de boca a boca, e provavelmente as pessoas realmente morreram, de verdade. O lugar, como vocês podem ver, para vir dar um passeio, né, uma volta, é incrível. Até para comer, vocês trazem um sanduíche e pronto, que lugar incrível. Aqui é terra de lobos e, como podem ver, há uma pegada de lobo. Como podem ver, minha mão é grande, só para terem uma ideia. Aqui não há gado. Encontramos um cavalo morto, mas não gravei porque seria sensacionalismo demais. Mas um cavalo morto que provavelmente foi devorado pelos lobos ou morreu e os lobos o devoraram. Mas essa região sempre foi lugar de feras, ursos e lobos. Isso eu não contei para vocês antes. Vamos ao vilarejo onde a paneira está preservada. E com isso, agora sim vou encerrar o vídeo. É a paneira que os moradores trouxeram para lembrar simbolicamente o vilarejo. Ainda está em um vilarejo próximo. Então a gente se vê lá. Para terminar o vídeo, esta é a paneira. Como expliquei no primeiro capítulo da aldeia abandonada que visitamos, a pan era onde se guardavam cereais e alimentos. Para que os ratos não chegassem. Eles não conseguiam subir por essas pernas aqui porque batiam na pedra e não conseguiam subir. Esta é a paneira que supostamente trouxeram do vilarejo onde todos morreram. E até colocaram uma placa nela, onde diz claramente que é a paneira de Mengoio, o vilarejo fantasma. Ao lado tem um hórreo. Que a diferença entre o rio e paneira é... Vocês veem esse sininho que tem aqui em cima? Bom, o rio tem um e a paneira sempre tem dois. Essa é a grande diferença. Veja esse vale. Que lugar lindo. Aquele vilarejo ali que vocês estão vendo é Casares, que é o vilarejo de onde supostamente o padre que descobriu toda essa história, o pároco que descobriu, saiu de lá. A cavalo até aquele vilarejo. Mas olha só esse vale. E ele subiu então nada, a montanha toda, até lá em cima. Outro detalhe que tem esse celeiro é essa cruz no pegolo, que vocês podem ver ali desenhada, que eles fizeram em comemoração ao que aconteceu, certo? Eles gravaram ali. E com essa vista, aquilo é o rochedo onde estivemos, o vilarejo, todo o caminho por onde viemos caminhando, tudo até aqui, até as últimas casas que havia ali, que daqui não dá para ver. Mas olha só essa paisagem incrível, esse lugar é sensacional. A história já mostra que vale a pena conhecer. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se, deixem o like e compartilhem, isso me ajuda muito. Espero que possam vir conhecer este lugar algum dia. Na internet há mais informações sobre a vila. Expliquei o melhor possível com o que sabia. Existem muitas histórias a respeito. Tem gente que explica isso muito bem, no estilo mistério. Minha intenção não era essa, e sim mostrar o lugar e as cabanas que havia pela região e o que vocês vão encontrar no dia em que vierem. E que vocês conhecessem um pouco do que é a história desse povoado e dos seus habitantes. Então é isso, como eu disse. Se quiserem me seguir no Instagram, vocês vão ficar por dentro de tudo o que eu faço no dia a dia, nos finais de semana. Na verdade, é quando eu saio por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo, pessoal.